Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e nesse canal nós comentamos os principais aspectos das ciências criminais, questões teóricas, questões práticas. Estamos falando muito sobre habeas corpus para cultivo residencial de cannabis com finalidades medicinais e hoje, mais uma vez, eu venho compartilhar com os amigos, com os inscritos, uma reportagem, uma matéria que foi feita pelo jornal Barbacena Online e que contou com a minha participação. Essa reportagem ela é muito especial para mim porque eu sou oriundo da cidade de Barbacena. Barbacena é uma cidade aí, importante historicamente no cenário do nosso país, conhecida inclusive por alguns episódios negativos, como o famoso Holocausto brasileiro, e uma cidade muito conservadora na sua essência. Uma cidade que tem uma essência muito conservadora. Durante muito tempo foi dominada politicamente por duas famílias ali, rivais, entre aspas, no campo da política, que realmente assumiram o controle da cidade, impedindo que a cidade alcançasse o desenvolvimento que se imaginava em um determinado momento, e isso, de certa forma, foi contaminando um pouco o ambiente aqui da população que tem realmente uma veia, um ideal mais conservador. E nós conseguimos, atuando em parceria com outros dois advogados, um habeas corpus para cultivo residencial de cannabis com finalidades medicinais para uma advogada aqui da cidade que formou-se comigo na faculdade de Direito. Tem alguns problemas, algumas questões de ordem médica muito delicadas, muito sensíveis. Já tinha tentado abordagens terapêuticas tidas como convencionais, não obteve nenhum sucesso, não obteve tanta melhora, muito pelo contrário, a gente sabe que esses fármacos convencionais têm muitos efeitos colaterais. Ela decidiu recorrer à alternativa da cannabis medicinal e, bom, uma advogada com pouco tempo de formação, ou melhor, com pouco tempo de exercício profissional, ela foi mãe, ela é mãe recente, a filhinha dela ainda tá muito nova, então ela precisou realmente parar tudo para se dedicar aos cuidados maternos, aos cuidados da sua filha. Isso vai ter um impacto na renda dela, obviamente, razão pela qual o acesso à medicação importada, aos óleos importados à base de cannabis, estava ficando algo muito complicado para ela, e aí por conta disso, já ciente aí da minha atuação nesse nicho, por conta da divulgação do meu trabalho nas redes sociais, ela entrou em contato pedindo uma espécie de auxílio para que ela pudesse entrar com habeas corpus no nome dela, e aí eu auxiliei esse processo de construção do habeas corpus. O marido dela, que também é advogado criminalista, também deu uma contribuição importante para o habeas corpus. Nós ingressamos com esse habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é o responsável por abranger aqui a região de Minas Gerais, e lá no TRF6 o pedido foi denegado, o pedido foi negado sob o argumento de que a paciente, de que a advogada Ana Paula, como vocês vão ver na reportagem, deveria recorrer às vias médicas tradicionais, às vias tradicionais, em outras palavras, que ela deveria buscar o SUS. Mas vocês bem sabem, nós sabemos que o fornecimento desses medicamentos pelo SUS ainda é bastante precário e, obviamente, não adianta você falar, o STF decidiu que o SUS tem que fornecer. Tudo bem, mas o SUS tem capacidade para fornecer? A gente sabe que não tem. Então, há toda uma questão jurídica, técnica, administrativa envolvido que os tribunais não enfrentam, simplesmente copiam e colam ali uma decisão de outra corte falando que tem que procurar o SUS e fica por isso mesmo, e a gente sabe que a questão não é tão simples. Então, por conta disso, diante da denegação da ordem no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós levamos o caso ao Superior Tribunal de Justiça e praticamente uma semana depois veio a decisão do ministro Ribeiro Dantas concedendo o habeas corpus, concedendo o salvo-conduto para que ela possa realizar o cultivo de pouco mais de 90 plantas, se eu não me engano, 84, 92 plantas, algo nesse sentido, e também para que ela possa fazer
a importação das sementes. As sementes, a gente sabe, elas sempre têm uma quantidade maior do que o total de plantas, por conta de questões que podem surgir aí dentro do cultivo. Nem todas as sementes são de plantas feminilizadas, possibilidade da perda decorrente de algum tipo de praga, enfim. Foi autorizado que ela pudesse dar início ao salvo-conduto, ao habeas corpus, ao cultivo, e como se trata de uma cidade conservadora, de um tema novo aqui dentro da cidade. Aqui eu sei de pessoas que fazem uso da cannabis medicinal, mas via aquisição dos óleos, ou importados, ou principalmente em associações próximas, mas o cultivo propriamente dito a gente desconhece, que tem alguém que já tenha feito aqui na cidade. Não estou dizendo que não haja, mas é algo que não é tão divulgado. Se tem alguém cultivando, não foi tão divulgado. Então, como é algo praticamente inédito, até onde a gente sabe, dentro da cidade, nós decidimos fazer uma divulgação e passamos por uma entrevista com um jornal local, dividido em dois aspectos. A gente começa falando das questões de saúde, o que motivou ela a querer realmente o habeas corpus, e depois eu venho falando as explicações jurídicas. Por que o pedido foi concedido? Quanto tempo ele vale? Qual foi o argumento utilizado para não conceder? Qual foi o argumento utilizado para conceder? Já estou falando demais aqui nessa apresentação, que eu posso dizer aqui que eu espero que vocês gostem dessa reportagem e fico feliz mesmo de alguma forma ter contribuído para divulgar o tema do habeas corpus para cultivo residencial de cannabis, porque o meu objetivo maior é realmente informar, demonstrar às pessoas que estão com questões de saúde delicadas e que os tratamentos médicos convencionais falharam, que elas têm essa importante alternativa. Muito obrigado se você chegou até aqui e fique com a entrevista. O STJ concedeu um habeas corpus para uma advogada aqui da cidade de Barbacena para que ela possa realizar o cultivo de maconha na sua casa, mas com as finalidades medicinais. Para conversar sobre esse assunto, o Canal BOL recebe hoje a doutora Ana Paula e também o doutor Vitor Emílio. Sejam bem-vindos, meus caros. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer esse espaço aqui, né, para poder falar sobre a planta, os usos medicinais que ela tem e como ela mudou a minha vida, me ajudou na minha trajetória, né? Porque ao longo dos anos, eu acredito, né, que a desinformação, ela moldou muito o medo das pessoas e atrasou o acesso à planta. E assim, ela nunca foi o problema. A planta em si nunca foi um problema. O problema foi a história que contaram sobre essa planta. Então, a gente precisa desfazer mitos, e isso exige muita coragem, paciência, educação, e por isso que eu decidi abraçar e expor aqui com carinho a minha história, sem sensacionalismo, sem atalho, só expondo as verdades, que para mim mudou minha vida, foi uma virada de chave, assim, porque é muito difícil a gente desmentir uma desinformação. É muito mais difícil a gente desmentir ela do que a gente criar. Então, assim, o nosso sistema fisiológico, ele já tem o sistema endocannabinoide. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E nesse sistema, nós temos os receptores, que é o CB1 e o CB2. E eles regulam diversas funções assim no nosso corpo. O sono, o humor, os traumas, né? A exposição ao estresse. E foi isso que fez eu buscar esse acesso ao judiciário, porque eu já estava fazendo uso do óleo há 3 anos, mais ou menos, depois de um evento traumático que eu tive com a minha mãe. Eu perdi minha mãe proveniente de uma depressão. E assim, eu decidi que eu ia procurar todos os meios naturais que fizesse bem para mim e que eu me sentisse realmente bem. Eu comecei a ter distúrbio do sono, crises de pânico, a depressão veio, e aí depois eu fui mãe, dores no nervo ciático. Então tudo isso aí me ajudou. Hoje em dia, assim, eu estou muito bem, não sinto dores, meu sono regulou totalmente, e para mim foi um remédio assim dos deuses mesmo, da natureza.
Ana Paula, me conta a questão da saúde, né? Como é que Uhum. você vinha reagindo? Como é que era a sua questão de saúde, até que você chegou à conclusão, claro que por intermédio dos médicos, que Uhum. seria melhor usar, né, a maconha de forma medicinal. Como é que foi isso? Para que as pessoas possam entender e saber também, porque elas podem estar passando por essa questão de saúde e não Uhum. sabem que o caminho talvez seja esse. Sim, então, eu vinha passando por algumas crises mesmo, ansiedade, pânico até, logo após eu perder minha mãe, eu passei muito isso, e aí de início eu tive um trauma muito grande, porque a minha mãe ela tinha acesso aos remédios, às drogas que vendem deliberadamente nas farmácias, e isso ajudou muito ela, o desfecho que ela tomou, né? Infelizmente ela faleceu, e aí eu fiquei com esse trauma. E eu falei, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar alguém que me receite outras coisas que não sejam químicos. E aí fui descobri sobre o óleo primeiro, de uma associação, e comecei a testar, a usar mesmo. E aí usei, melhorou muito para mim. Minhas dores, eu estava tendo muita dor nas costas, no ciático, após a gravidez, e até mesmo estando grávida. E aí usei, passei por uma consulta com um médico especialista, prescritor, e aí ele falou para mim, olha, Ana, continua, vamos ver, vamos fazer um acompanhamento aqui para ver se realmente está tendo uma evolução. Só que o custo não é barato. Ele é um medicamento que assim tem alto custo, ele é um vidrinho e das associações é mais em conta um pouco, mas ainda assim é um medicamento que não é tão acessível assim. Foi o que me fez buscar esse caminho judicial, para eu poder plantar e a partir daí extrair o meu próprio remédio. Agora, Ana Paula, só para ficar bastante claro para as pessoas, porque quando a gente fala em maconha, o pessoal acha que você vai fazer um cigarrinho de maconha, vai sair fumando isso o dia inteiro, e é preciso desmistificar essa questão quando a É, maconha é utilizada na forma medicinal. Então, ela é um óleo, né? Como é que funciona? Como é que é ministrado isso? Para que as pessoas possam compreender isso também e não sair fazendo um juízo bem diverso do que realmente é a realidade, né? hoje em dia, né, igual eu falei aqui antes, né? As pessoas têm muito preconceito em cima da maconha, né? A gente ainda até fala cannabis sativa, mas ninguém fala que a laranja chama Citrus sinensis, por exemplo. Então a gente tem que desmistificar isso sim e falar da maconha como ela ali um remédio, que também até acredito eu que muitos tem muita pesquisa hoje em dia que eu até acho que o uso recreativo, algum ponto, sim, ele é um uso medicinal, porque às vezes as pessoas usam como forma de se acalmar. E assim, ela é como se fosse qualquer outro remédio. O nosso corpo, ele não recepta ela e fala assim: peraí, tá caindo aqui a cannabis. Ou não, peraí, a maconha que tá caindo, como se fosse diferente. É tudo a mesma coisa, né? Então, assim, eu acredito que para a gente desmistificar isso e deixar bem claro, o óleo, eu tomo ele como um remédio mesmo. O médico é prescrito as gotas, né? Na solução. É por isso que eu decidi plantar também, para me facilitar o acesso e nos meios que eu posso usar, eu posso variar. Né? Tem médicos que prescrevem por uso inalatório. O meu prescreveu por uso das gotas, que é o óleo, né? A gente extrai esse óleo dela. E aí, para a gente poder fazer isso, né, chegar no ponto de conseguir um habeas corpus, eu fiz um curso de cultivo e extração, passei por um médico especialista nisso, tive um laudo de um engenheiro agrônomo, especialista nos cálculos para cannabis. Então, assim, é todo um processo. Tirei a autorização da Anvisa. Então, é todo um processo até a gente chegar e ter acesso, né, ao direito, que é um direito fundamental nosso, está na Constituição o acesso à saúde. Então, assim, eu acredito que em breve nós teremos desmistificado isso aí mais. Perfeito. Bom, Ana Paula, aí você percebeu, de acordo com a prescrição médica, da necessidade de se utilizar
a maconha nesse formato, a cannabis e tudo, Sim. mas você percebeu também que a legislação nacional não permite que você cultive ela de forma livre. E é Uhum. preciso, então, ter uma autorização, na verdade, um habeas corpus para isso. E aí, nessa história, entra o doutor Vitor Emílio Cardoso, que atuou nesse caso para conseguir esse habeas corpus. Então, agora a pergunta é para você, Vitor. Como é que foi esse trabalho, né? Como é que você desenvolveu tudo isso até chegar ao pedido do habeas corpus? Certo. Boa tarde mais uma vez, um prazer falar com vocês, com a sua audiência. Eu e a Ana Paula, nós nos conhecemos da época de faculdade, a gente se formou juntos e eu já tenho um tempo atuando com essa modalidade de habeas corpus, nós chamamos de habeas corpus preventivo para o cultivo de cannabis, de maconha com finalidades medicinais. E aí, por conta dessa minha atuação, a maior parte dela em outras cidades e outros estados, a Ana Paula entrou em contato manifestando o seu interesse em também obter o seu salvo-conduto, que é o documento que resguarda a pessoa juridicamente para realizar o cultivo sem sofrer nenhum tipo de prisão, de processo criminal. Eu prontamente aceitei ali o convite, a gente foi desenvolvendo uma espécie, vamos dizer assim, de uma mentoria, de uma instrução, porque ela também tem esse objetivo de atuar profissionalmente, né, nessa área para auxiliar mais pessoas e informamos quais são os documentos necessários, porque teve até uma informação que você trouxe que é muito relevante. O uso recreativo ele não se confunde com o uso medicinal. O que a justiça tem autorizado é a concessão do salvo-conduto para o uso medicinal. E qual a razão disso? Nós temos uma lei de drogas no Brasil que no ano que vem completa 20 anos, que traz a possibilidade do cultivo com finalidades medicinais, mas não há uma regulamentação sobre esse aspecto até hoje. E, paralelamente a isso, nesses 20 anos, as pessoas começam a identificar as melhorias científicas em torno da maconha com finalidades medicinais e começam a procurar o Poder Judiciário para acessar o medicamento. E a gente vinha assistindo realmente assim, o Judiciário fechando as portas. Não pode, essa conduta é proibida, ela não está regulamentada. Até que por volta de 2021, 2022, a gente tem uma virada de chave no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schietti, do STJ, ele dá um voto muito detalhado falando o seguinte, olha, se passados 20 anos a Anvisa, os órgãos executivos não regulamentaram o uso medicinal, então a gente tem que entender que essa omissão ela é proposital, ela é intencional. Estão negando o direito à saúde a uma infinitude de pessoas. E desde então a gente começa a perceber uma aceitação maior da justiça em relação a esse tema. Por conta disso, nós reunimos a documentação que a Ana Paula mencionou, receitas médicas, laudos médicos, o laudo agronômico indicando a precisa quantidade de plantas e sementes que a pessoa vai cultivar e não pode superar esses limites, os documentos da própria Anvisa, documentos relacionados ali à situação pessoal da Ana Paula, o comprovante de residência, que é o local onde vai se dar esse cultivo para uma eventual fiscalização, documentos pessoais de um modo geral. Entramos com o pedido inicialmente no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que se localiza em Belo Horizonte. E por que não aqui em Barbacena? Por uma situação muito particular. Nesses habeas corpus, a gente costuma pedir também a importação das sementes, porque, via de regra, não há fornecedores autorizados, confiáveis no Brasil, elas precisam ser importadas. E essa é uma situação que abrange a esfera de atuação da Justiça Federal. Por isso que as pessoas, via de regra, não conseguiriam entrar diretamente aqui no fórum da cidade, a não ser que elas já tivessem acesso às sementes. E aí ingressamos no tribunal e o tribunal, a princípio, negou o pedido sob o argumento de que a Ana Paula deveria buscar esse direito no SUS, que seria uma obrigação do SUS fornecer. O problema, Salim, é que é uma conduta que também tem repercussões criminais, por conta das previsões da lei de drogas. Se ela cultiva de forma clandestina, sem autorização, ela poderia ser presa, ela poderia ser processada, o material poderia ser apreendido. E é justamente por isso que o STJ tem autorizado a concessão do salvo-conduto, a expedição do salvo-conduto nesses casos. Diante dessa negativa do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, alegando que ela deveria buscar o SUS, e aqui faço um parênteses, dentro do SUS mesmo a gente percebe uma dificuldade de fornecimento desses medicamentos,
a gente entra com o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e o ministro Ribeiro Dantas, já reconhecendo que a posição pacificada do tribunal é pela possibilidade de conceder o salvo-conduto, autorizou que Ana Paula efetivasse o cultivo de 92 plantas fêmeas por ano e importasse até 184 sementes. E aí, obviamente, fica essa ressalva de que esse limite de plantas ele não pode ser extrapolado em hipótese alguma. Ela vai cultivar as 92 plantas de uma vez? Não. Por isso a importância do laudo do engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo ele divide isso em ciclos. Ele vai colocar essa totalidade, ele vai dividir em alguns ciclos e dá pouco mais de 20 plantas por ciclo, caso ela opte por realizar o cultivo dessa forma. É uma maneira que ela tem, inclusive, de manter, vamos dizer assim, o seu acervo de medicamentos sempre garantido, sempre assegurado. É interessante. E eu volto agora para fazer uma outra pergunta para a Ana Paula, porque você, Ana Paula, né, comentou que tinha alguns problemas com sono, algumas questões envolvendo pânico também, um transtorno até de Sim. ansiedade, né? E ainda as dores no nervo ciático. Tudo isso se resolveu ou está se resolvendo? Ele foi tudo amenizado com o uso e esse tratamento que eu já venho fazendo há quase 3 anos. Amenizou bem, assim, o meu sono foi resolvido, o distúrbio do sono, as crises de pânico. Então, assim, antes eu fiquei meio receosa se eu entrava ou não entrava, com a questão do habeas corpus, mas conversando, né, com o Dr. Vitor, com o meu marido, que é o Dr. Paulo Fernando, e ele é criminalista também, assim como o Dr. Vitor, eles vieram clareando para mim toda essa forma de como ocorria, e juntos a gente chegou nessa decisão, né? Por isso que eu decidi até me expor mesmo, e eu acredito que a sociedade ela precisa de pessoas que se expõem, desmistifiquem todo esse mito que tem em cima da planta, porque tem muita gente que sofre preconceito também por usar de forma medicinal. Tem muita gente que, por uma desinformação, não entende, acha que está usando para ficar de alguma forma, mas não, é um tratamento e é uma coisa séria, é um tratamento sério, e assim, mudou a minha vida mesmo. Hoje em dia, restabeleci a maioria das coisas, eu já é tranquilo, mas eu não posso parar o meu tratamento. Se eu paro, com certeza vai voltar tudo, é um remédio como qualquer outro. Não, perfeito. Eu fiz questão de perguntar isso e de frisar quais são os sintomas que você tem, porque outras pessoas podem precisar, como a gente já comentou aqui anteriormente, e saber para que serve, como é que serve, porque senão a pessoa já, qualquer coisa, então eu posso usar. Não, não é exatamente assim também. E lembrar sempre, o primeiro passo que você deu foi ir ao médico, que é a pessoa responsável para poder olhar isso e dizer, falar, olha, uma das opções que você tem de tratamento é esta, porque eu tenho certeza de que o médico, como todos, né, ele vai te dar algumas opções. E ó, essa aqui é melhor, mas se você não quiser essa por conta das questões envolvendo a justiça, né, ele te dá outras opções. Mas, né, E funciona sabe o que assim. é interessante também? É porque a maioria dos tratamentos convencionais, com remédios, né, os fármacos pesados da indústria, eles dão um efeito colateral muito grande. Assim como eu já experimentei antes. E assim, é um efeito colateral, você usa para tratar uma coisa, às vezes outras coisas, elas vêm junto. E o óleo, que é o meu tratamento, para mim, não dá efeito colateral nenhum. Eu não tenho efeito colateral nenhum, acredito eu, assim como eu já estudei, fui nas consultas com os médicos, e eles me orientaram que é por conta do nosso sistema endocannabinoide, que a gente tem os receptores para isso. Então, acredito também que por isso os efeitos colaterais são zero. Ô, Vitor, eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar assim mesmo, mais para que as pessoas saibam. Tem prazo de validade o habeas corpus? Essa é uma pergunta muito boa. No caso da Ana Paula, e o Superior Tribunal de Justiça tem sido muito tranquilo em relação a isso, não há fixação de prazo de validade, enquanto durar o tratamento. O que é até o mais lógico. Se as condições de saúde são crônicas, se são incuráveis, não faria sentido
que o habeas corpus tivesse prazo de validade. Mas atuando aqui no escritório em outras situações, eu já me deparei com casos em que os juízes fixaram prazo e foi necessário recorrer. Uhum. Mas a intenção realmente é que seja utilizado enquanto houver a prescrição médica, ou seja, o médico é que tem que determinar realmente como é que se faz o tratamento, por quanto tempo, quantas vezes por dia, quantas gotas, quantas Sim, doses. É ele sim. que sabe, não tem Exato. jeito né? Cada um seu Não. quadrado, não tem como inventar. Então é Sim. importante que as pessoas entendam isso e saibam como fazer isso. Agora, Ana Paula, o médico que você procurou é em Barbacena, é fora daqui, Não. né? Não. Antes, né, de eu pedir o habeas corpus, entrar como paciente, eu procurei um médico de uma associação do qual eu estava comprando óleo. Então, é um médico também especializado nessa área. E após, para eu poder entrar, procurei um outro médico, que foi até o Dr. Vitor Emídio, que me indicou, que ele é especialista nessa área também, mas eles não são daqui, de Barbacena. Uhum. Não, tranquilo. Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer tudo, né, de forma bem clara, trazer a informação de uma forma simples, mas que pudesse agregar às pessoas, quem tiver algum procedimento necessário, tiver a necessidade por conta de questão de saúde, sabe pelo menos um caminho aonde procurar. Ana Paula, muito obrigado. Vitor, muito obrigado, né? E sejam sempre bem-vindos aqui ao canal do Barbacena Online. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de poder expor aqui, né, e desmistificar um pouco esse assunto que ainda é tão polêmico, principalmente aqui em Barbacena, que é uma cidade pequena. Então, assim, acho que vai ser muito importante para a nossa história. Sim. Como eu comentei até contigo mesmo, Salim, eu particularmente desconheço outro caso aqui da cidade, ou outro caso, pelo menos, que já tenha sido divulgado. Então, é muito importante, realmente, que as pessoas saibam que existe essa via correta, essa via alternativa, mas que ela vai estar protegida juridicamente, que é o mais importante. Gente, muito obrigado mais uma vez. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.